Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Hoje nos encontramos aqui na nossa casa, não estamos no monte, né? Escolhemos hoje esse cenário, esse ambiente aqui para que nós possamos compartilhar com vocês e fechar um tema, uma pauta que nós levantamos aí sobre o discurso de Pedro. Quando Pedro ele realizou lá juntamente com João a cura de um coxo, e o povo, né, que vendo aquele milagre ficaram atônitos por acharem que Pedro e João tinham aquele poder, que o mérito para que aquele que sempre ia para a porta daquele templo Formosa para pedir esmola, e ele passou a andar, tornou-se uma pessoa curada, muitos achavam que aqueles méritos eram de Pedro. E Pedro, como servo de Jesus, que não buscava glória para si mesmo, ele logo se manifestou para poder apresentar às pessoas que aquilo que tinha acontecido vinha de Jesus, cujo qual eles tinham matado, cujo qual eles tinham crucificado. Que quando Pilatos, né, ele estava lá diante daquele monarca e ele tinha ali a decisão de soltar um preso, o povo preferiu que ele soltasse o homicida do que Jesus. Eles pediram a crucificação do Filho de Deus que veio para salvar o pecador do pecado, para salvá-los do pecado, para ser cordeiro pascual, né? Eles preferiram que soltasse um homicida. Então Pedro, ele com intrepidez, ele com coragem, com comprometimento, ele levou aquela mensagem. E lá no meio da mensagem que ele estava passando para as pessoas, ele pregou aquilo que é a prioridade do Evangelho. Que é a prioridade do Evangelho. As pessoas nos têm visto aí pregar nesses dias falando sobre o discurso, onde nós temos falado das práticas de certas placas de igreja. Sei que algumas pessoas ficam até contrariadas com o teor do que nós falamos. Mas eu não estou aqui nesse canal buscando quem se agrade do que nós estamos falando. Eu não estou aqui nesse canal, tanto que você vê aí que nenhum do meu vídeo eu peço para você dar curtida, eu peço para você dar like, ou eu peço para você se inscrever. Porque eu não estou em busca de adeptos. Eu não estou em busca aqui de monetização, de ser famoso, de ser youtuber. Não é meu propósito aqui. O meu propósito, meu irmão, é fazer aquilo que Deus ele determinou que nós fizéssemos. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e depois o segundo mandamento dele é amar o próximo. E por eu amar o próximo, embora isso seja algo muito difícil nos dias atuais, por causa das características, por causa dos perfis que o próximo manifesta para com o outro, então amar o próximo é algo complicado, mas mesmo assim nós temos que fechar os olhos para esses perfis que bem disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, que fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Mas mesmo assim, nós temos que nos encher do amor de Deus, porque é nós sermos cheios do amor de Deus que nós vamos conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, por eu amar o meu próximo e não desejar que ele passe a eternidade no reino das trevas, eu não querer que ele venha a ser uma pessoa escrava de Satanás, é que eu venho aqui, pessoal, sem ganhar nada, eu não estou ganhando nada,
para anunciar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas façam o que Pedro disse no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que Ele envie a Cristo que já foi designado Jesus. Então esse Deus que nos ama e que foi capaz de amar um mundo de tal maneira, ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, de dar o seu Filho unigênito. Ele amou um mundo que blasfema contra Ele. Ele amou um mundo que desobedece a Ele. Ele amou um mundo que ignora a Ele. Mas Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por amar esse Deus, é que eu venho aqui para poder, meus irmãos, muitas das vezes, sofrer crítica, ser ignorado também, mas para a glória de Deus, porque eu vou falar desse Evangelho, eu vou falar dele. E ele aqui diz, o Evangelho aqui fala muito, desde o Antigo Testamento, desses falsos profetas, desses falsos mestres. E nos dias atuais que nós temos vivido, entendeu? Os dias atuais que nós temos vivido, Satanás tem feito esse trabalho aqui, ó, que eu vou ler para você. Satanás tem feito esse trabalho aqui. Esse aqui que eu vou ler para você no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim, 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Deus deste século tem cegado, pessoal, o entendimento dos incrédulos. Ele tem cegado, de maneira que as pessoas não conseguem enxergar a salvação em Jesus. Cada dia que passa, o mundo que nós temos vivido tem se tornado mais corrupto, como aconteceu na época lá de Noé, antes do dilúvio, em Gênesis 6, que Deus disse que a maldade do homem, a malícia do homem, estava se multiplicando sobre a terra. E nós vivemos dias assim, que a maldade, a malícia do homem tem se multiplicado sobre a terra. Sobre a terra, onde nós deveríamos ter homens tipo Pedro, que foi lá, que pregou o Evangelho. No capítulo 3, versículo 18, diz assim, os homens que começaram a perseguir eles, aqueles mesmos homens que perseguiram Jesus, até que eles levaram Jesus à morte. Esses mesmos homens, quando viram Pedro pregando sobre Jesus, quando viram Pedro curando, eles chamando, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos em quem se operava essa cura milagrosa. Em quem se operava essa cura milagrosa. E a palavra de Deus fala que, através daquela atitude de Pedro, através daquele milagre, foi acrescentado quase 5.000. Subiu para quase 5.000 que aceitaram a palavra. Que aceitaram a palavra do Senhor. Que aceitaram a pregação de Pedro. Porque Pedro não estava ali pregando o evangelho adulterado. Pedro não estava ali agora é minha forma. Jesus já passou, agora é minha forma.
como tem uma porção de placas de igrejas e líderes aí que querem emplacar a forma de trabalhos deles, adulterando o que está escrito aqui. Fazendo isso, o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, que diz aqui, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, falsamente, enganosamente, heresias destruidoras. São essas práticas que nós vemos por aí. Essa mistificação das pessoas, de querer que as pessoas coloquem a fé em pedaço de papel, em pedaço de madeira, entendeu? Em pedaço de pano, e deixando de dirigir a fé a Jesus. Pega a palavra de Deus aí e leia os milagres de Jesus. Leia como foi curado as pessoas. Jesus perguntava: você crê? Você tem fé? E ela dizia: eu creio, Senhor, a tua fé te salvou. Mas as pessoas ficam dirigindo as pessoas a colocar fé em garrafa de água, a colocar fé em pedaço de madeira, e que você vai levar essa toalha, e que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo outro, e o evangelho de Cristo fica aí adulterado, cheio de heresias. Aí ele diz aqui mais aqui, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A sua destruição, falso mestre, a sua destruição vai chegar. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem na mão as 7 estrelas. Ele tem na mão as 7 estrelas. Sabe quem são as 7 estrelas que ele tem na mão? O anjo das igrejas. É o que Apocalipse fala. Ele tem na mão direita o anjo das igrejas. E ele conserva os 7 candeeiros de ouro. Sabe quem são os 7 candeeiros de ouro? São as 7 igrejas. Ele tem você, falso mestre, você que é um hipócrita e fariseu, ele tem você na mão direita dele. E ele vai conservar a igreja dele, que são essas pessoas que muitas das vezes não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas tem comido na sua mão com as suas hipocrisias, como aqueles fariseus hipócritas que colocavam fardo pesado nas costas do povo. Entendeu? Só queriam venha a nós. Mas o vosso reino, nada. É o que tem acontecido nos dias atuais. Muitas placas de igreja têm trabalhado por seus benefícios. Têm trabalhado para as suas vantagens. E não para o reino dos céus. Por isso que existe uma porção daí que se gloriam. Acham que são Deus. Acha que são os todos poderosos. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Pedro, quando fez o discurso, ele falou de Jesus com integridade. Ele curou, sim. Ele curou. Mas ele falou de arrependimento. Não ficou curando a pessoa para usar a cura da pessoa para que aquela cura venha engrossar o caldo do dízimo, venha engrossar o caldo das ofertas. A cura daquele coxo glorificou Jesus. A cura daquele coxo fez as pessoas reconhecer o Salvador da alma delas. A cura daquele coxo não preservou placa da igreja de Pedro, porque Pedro nem placa de igreja ele tinha. Ele tinha o compromisso de levar o nome de Jesus às pessoas. Porque ele sabia que o tempo era pouco. E que a qualquer momento aquelas pessoas poderiam morrer. Mas ele tinha o compromisso de fazer com que aquelas pessoas morressem salvas. Como nós temos esse compromisso no dia de hoje. Tá certo, meu irmão? Leia esse discurso de Pedro no capítulo 3. Leia do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 3, todo. E você vai ver que coisa maravilhosa diz nessa mensagem. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.